Salve, 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 meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, professor Adriano de Língua Portuguesa. Bora lá trabalhar hoje? Vamos lá, mais uma aula nossa? Do que será que nós vamos falar hoje? O que será que nós iremos tratar? Veja que o objetivo é grande, moçada, olha o tamanho. Mas bora lá, vamos fazer uma síntese. Então nós vamos relacionar textos e documentos legais e normativos. Basicamente, a gente vai falar então sobre regimentos, leis, qualquer coisa que traga norma para a sociedade, organize a sociedade. Claro que nós vamos fazer um recorte, um enfoque. E o enfoque no quê? Num documento muito importante que tem lá na sua escola. Na minha escola, na escola de todo mundo. Que é o chamado regimento escolar, hein? E dei spoiler. Danada. A gente vai chegar lá mesmo? Bora lá conversar então. No nosso dia a dia, quais são as regras que seguimos quase sem parar para pensar nelas? Já parou para pensar nisso? Eu vim para cá nessa câmera. Já parou para pensar nisso? A gente segue regras meio que sem pensar, porque você sabe que a sociedade, nós nos organizamos, respeitando o próximo, fazendo ser respeitado. Então, assim, mas tem algumas que a gente faz que é meio natural para nós, já pensou? E por que seguimos? Por que nós criamos as regras, afinal de contas? Tudo isso. Veja esse sinaleiro aqui. No sinaleiro, quando ele está verde ali, você sabe o que significa, não sabe? É uma regra. Está lá no Código de Trânsito, tem uma lei para isso. Está falando, quando o sinaleiro, lá o semáforo, a variação linguística. Quando o sinaleiro estiver verde, siga. O amarelo, atenção, vai fechar, se liga. E o vermelho, epa, pode parar que aqui você não passa. Claro que tem gente que passa, o carro. E daí o que acontece? Multa, Toma multa, se tiver um radar de fiscalização, obviamente se tiver ali também um agente fiscalizador. Mas as regras da sociedade estão aí para ser cumpridas. Que imagine, num cruzamento, aliás, com 4 sinaleiros, e se ninguém respeitar o sinaleiro, o que vai acontecer? Acidente de trânsito dá certa. Pessoas vão se machucar, pode até morrer. Por isso que existe uma lei que organiza isso. E essas leis estão na sociedade de maneira geral. Como eu estava falando, na sociedade nós temos, e na escola? Vem aqui, olha lá, observe. Quais são os horários de aulas? E quando falta, o que os responsáveis pelos estudantes devem fazer? Quais são as demais regras e direitos e deveres dos estudantes e da comunidade escolar como um todo? Direção, equipe pedagógica, equipe docente. Como que esses direitos e deveres estão presentes na nossa escola? Tudo isso, cada situação, por exemplo, a avaliação. Quanto tempo de antecedência eu tenho que avisar o meu aluno? O aluno tem direito a saber com tanto tempo de antecedência aquela avaliação. É uma semana, 3 dias, 1 dia? Quando? Tenho que ter isso, tenho que organizar, porque o aluno tem que saber. Tudo isso está presente lá. Então, olha, informações detalhadas sobre o funcionamento de qualquer escola são registradas no documento específico. Cada escola tem esse documento específico e ele é diferente para cada uma. Então, a escola no bairro A tem um regimento específico. A escola do bairro B tem outro. Basicamente, os direitos são os mesmos, os deveres também. Mas nós temos algumas características que vai exigir de nós essa diferenciação. Então, esse documento é o regimento escolar. Lembra do spoiler lá atrás? Chegamos nele, É o regimento escolar que está falando aqui. Então, de caráter legal, ele é o manual prático. Como assim um caráter legal? Legal! Não, o que é isso, professor? Nada desse tipo legal. Legal é de lei, legislação, de legalidade. Então, ele é um documento de lei. É um manual de como nos portarmos naquele ambiente, o ambiente escolar. Então, algumas coisas já são definidas por dispositivos legais e nós não temos como interferir. Como assim? Já tem uma lei. O regimento escolar não é superior a uma lei. Não é. Não é superior à Constituição. Nunca. Ele sempre é inferior. Então, a gente não pode mexer nisso.
Mas as especificidades, ou seja, bem os detalhes ali da unidade, precisam ser construídas de maneira coletiva e democrática. Isso é coisa legal. A ideia de coletividade na organização do meu ambiente escolar, do meu ambiente que eu estudo. Então, essa organização vai ser como? É o estudante se reunir lá com os professores, com a direção, com a comunidade escolar em geral e verificar, não está legal, vamos alterar o regimento, colocar isso como um direito nosso, vamos alterar e colocar isso como dever. É dessa maneira, a questão coletiva e democrática, com toda a comunidade escolar. Quem está falando isso aqui? O diretor da Escola Estadual São Paulo, Fábio César Severino. Ele faz essa fala e que é uma fala que vale para todo mundo. No regimento escolar está falando do quê? Direitos e deveres. Observem aqui esse capítulo 1 dos direitos dos alunos. O artigo 14 aqui, olha. São direitos dos alunos. Inciso 1º, inciso 1. Usufruir de um ambiente de aprendizagem apropriado, incentivador, livre de discriminação, constrangimentos ou intolerância, publicação de jornais. Tudo isso faz parte, então, desse ambiente. Participar da publicação de jornais, professor, eu vou ali na leitura, ou boletins informativos escolares, desde que produzido com responsabilidades e métodos jornalísticos. É um direito seu. Sabe o boletim escolar lá? Quando eu falo boletim, não é das notas, é um boletimzinho informativo, onde vai informar. É o jornal do Grêmio, o jornal da sala. Você pode fazer. É um direito seu para informar os coleguinhas. E se você observar lá no seu regimento escolar, você vai encontrar isso. O artigo 14 ainda ele continua lá no inciso 11 dizendo o seguinte: promover a circulação de jornais, revistas ou literatura na escola, em qualquer dos veículos e mídia disponíveis, desde que observados os parâmetros definidos pela escola no tocante a horários, locais, forma de distribuição ou divulgação. Então perceberam que isso é um regimento escolar. Da tua escola é igual? Não é. Deve ter um regimento específico na tua escola. Mas aqui uma coisa interessante, que mesmo sendo algo muito específico, ainda não dá conta de tudo. Os horários, onde que vai distribuir o jornal, por exemplo, a direção vai organizar em outro momento, vai ter uma direção escolar que vai fazer isso. O regimento, ele trata das especificidades da escola, mas de uma maneira mais generalista, geral. Aquilo que é o dia a dia, aí tem equipe gestora para isso. Vejam só então a continuidade. Sendo proibida a vinculação de conteúdos que promovam apologia ao crime, a atos ilícitos ou estimulem sua prática, ou cuja distribuição perturbe o ambiente escolar, incite a desordem ou ameace a segurança ou direitos fundamentais ao cidadão. Então você tem direito a produzir jornal e distribuir jornal ou distribuir material seu? Tem, desde que obedeça a uma série de questões aqui, como observar local, horário, o conteúdo. Então, sempre tem que observar lá o regimento escolar para você estar sempre protegido na forma da legislação do ambiente. Vocês perceberam uma coisinha aqui? Vamos ver essa atividade, quero que vocês acompanhem aqui. Qual é a função dos incisos? Incisos, indicados pelos algarismos romanos no artigo 14. Eu vou voltar para mostrar para vocês. Aqui, olha. Observe, nós temos o artigo 14, aqui os dois, o artigo 14 aqui, e aqui aparece o inciso 1º, inciso 10º, inciso 11. O que nós temos ali então? São direitos dos alunos, daí ele vai falando aqui. Contigo agora. Vai lá, eu aguardo você fazer, eu fico aqui, você fica aí, e nós já voltamos, hein? Pensa lá, escreve aí, vai lá, hein?
E aí, meu querido? E aí, minha querida? Finalizaram? Já responderam? Bora lá corrigir então? Então aqui, qual é a função dos incisos indicados pelos algarismos romanos no artigo 14? Vamos observar lá o que ele faz então? Eles nada mais fazem do que detalhar, eles estão dando detalhes, né? Aprofundando aquilo que está previsto no artigo. Então ele vai trazer o detalhe daquele artigo. Ó, são direitos dos alunos. Esse é o artigo. E agora eu vou citar, eu vou detalhar qual o dever, qual o direito que eu tenho. Ele tem direito a isso, a aquilo, aquilo outro mais. Então, uma série de direitos que eles vão fazer. O inciso, ele faz isso. Ele detalha o que está previsto no artigo em questão. No caso, artigo 14. Bora lá? Vamos continuar? Ainda lá na questão, na seção dos direitos dos alunos. Inciso, que inciso que é esse aqui no numeral romano? Estão percebendo? X e V? Ah, inciso 14, isso aí. Ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da comunidade escolar, sendo-lhe assegurado. Ixi, tem artigo, daí vem o inciso que vai detalhar o artigo. E agora dentro do inciso aparece uma letra A? Sabe o nome disso aqui? A linha. A gente vai falar sobre isso. Então lá, a linha A. Ser informado sobre as condutas consideradas apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para que tome ciência das possíveis consequências das atitudes em seu rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos neste regimento em questão. A linha C. Estar acompanhado, quando menor, por seus pais ou responsáveis em reuniões e audiências que tratem dos seus interesses, quanto a desempenho escolar ou em procedimentos administrativos que possam resultar em sua transferência compulsória da escola. Então, aqui, olha, vejam, a linha A e C está desenvolvendo um pouquinho mais os direitos, né? Mas é sobre isso que eu quero falar agora com vocês aí, né? Vejam, aqui, é com você que vai discutir isso. Né? Qual é a função, então, das alíneas indicadas em letras minúsculas em relação ao inciso 14? Né? Vai lá, moçada. Responda aí, eu espero aqui e a gente já volta, hein? Vai lá, hein?
Bora lá, meu querido! Bora lá, minha querida! Vamos corrigir? Então, já deu tempo de vocês fazerem atividades aí na casa, organizando, pensar. Então, qual é a função das alíneas? Das alíneas, aquelas que estão em letras minúsculas, ó. Minúsculas em relação ao inciso 14. Vou voltar só para observar ali, ó. Aqui, inciso 14. Em ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da comunidade escolar, sendo-lhe assegurado. Daí vem letra A. O que é a letra A? Inciso A. Ser informado sobre condutas, daí vai lá, segue, né? Daí, inciso C. Estar acompanhado, quando menor, de seus pais. É isso que tem que trabalhar aqui agora e pensar. Olha só, então, a resposta. Vamos ver se está parecida com a sua? Bora lá? Então, as alíneas têm a função de especificar, detalhar o direito de ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da comunidade escolar. Então, neste especificamente, naquele inciso 14, a linha faz isso. Em cada inciso, a linha tem uma função específica. Então, perceberam que... E não é só no regimento escolar que faz isso não, hein? As leis em geral têm artigos, tem os incisos, tem as alíneas, tem os parágrafos. Então, tudo isso fazem parte, né? Tudo isso fazem parte dos documentos legais. Quando eu falo em relação legal, eu sempre falo em relação à lei, Constituição Federal, leis. Existem leis que são federais, que é feita lá no Congresso Nacional, lá em Brasília. Existem as leis estaduais, que são feitas pelas assembleias legislativas de cada estado. Existem as leis municipais, que são organizadas pelas câmaras de vereadores. Então, assim, nas várias partes da comunidade, da sociedade em geral, existem legislações. E todas elas vão seguir essa mesma organização. Claro que mais próximos a nós está o regimento escolar. Mas lembre-se, as regras não estão só ali, não. As regras de convivência, elas estão na sociedade. Você sabe algumas regras de convivência que você não pode fazer, mas não estão ali escritas, detalhadas, né? Enfim, algumas coisas na casa de você aí, que você sabe que seu pai, sua mãe, responsável, sei lá, alguém, não gosta que você faça. Então, é uma regra da sua casa, mas não está detalhada no regimento, no estatuto. Não está, né? Mas existem. Então aqui, o artigo, o que ele vai ser? O artigo ele vai tratar de cada um dos direitos e deveres. Dentro da onde? Do regimento escolar, hein? Já os incisos, eles são indicados em algarismos romanos e trazem os detalhes de que o artigo prevê. Então lá, o que o artigo está prevendo? Está prevendo isso. Então eu vou detalhar, vou explicar em outras palavras o que está correndo ali. As alíneas são as letras minúsculas que vão especificar o direito. Então vai dar dentro do inciso que está falando do direito, ele vai dar mais uma especificidade, vai fazer um recorte. Vocês perceberam? Nós vamos o quê? Do maior, do amplo para o menor, para o específico. Então é assim que funciona um documento legal, principalmente nesse caso que nós estamos falando, o regimento escolar. É isso que nós temos aqui, que nós estamos vendo aqui nessa aula. Gostaram? Curtiram da aula? Boa, né? Legal. É bom conhecer sobre nossos direitos e deveres. E é uma coisa que eu sempre vou dizer para vocês, falo com meus alunos sempre. Gente, pesquisem, leiam o regimento escolar da sua escola, procure. Entre em contato com a direção, com a pedagoga e pergunte, pedagoga, onde que eu posso acessar, onde eu posso ler o nosso regimento escolar? Para você saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Nesse momento, veja, você está tendo garantido o direito à educação. Não está num regimento escolar isso, está numa lei maior. Está numa lei maior, chamada ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Essa lei maior que prevê o seu direito à educação. Então, veja que se não fosse uma lei, muitas vezes, nós não teríamos essa organização que estamos tendo aqui em relação a videoaulas, às escolas, nada.
Porque não há nada que obrigue. Então, por isso que é importante conhecer os nossos direitos e os deveres. Conheça sempre a lei que rege a sua vida, ou as leis que regem a sua vida. Beleza? Bora lá retomar o que te viu hoje? Essa aula? Então, nesta aula estudamos sobre a importância do regimento escolar. Isso, documento que especifica os direitos e deveres de todos a comunidade escolar. Vimos que sua organização é feita em artigos e a partir de um modelo de regimento escolar verificamos as funções dos incisos e das alíneas, meus queridos e minhas queridas. Eu adorei ficar com vocês, mas eu vou ficando aqui, vocês vão ficando aí. Nos encontramos na próxima e até mais. Tchau!